dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Que maravilha estarmos mais uma vez reunidos para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Por conta da pandemia, as atividades presenciais continuam suspensas. Entretanto, continuamos com as nossas atividades pela internet. Todos os domingos às 8h30 da manhã é transmitido pelo nosso canal do YouTube a Escola Bíblica Dominical das classes infantil e adultos. Neste mesmo horário, por videoconferência, se reúnem as classes de jovens e adolescentes. Às 9h45 é transmitido nosso culto de adoração e louvor. E às 11h, por videoconferência, se reúnem as classes da Escola Bíblica de 7 e 8 anos e de 9 a 12 anos. Para maiores informações, você deve ligar para o número que está aparecendo na sua tela, que é o número do Ministério de Educação Cristã de nossa igreja. Todas as terças-feiras às 15h30 é transmitido pelo nosso canal do YouTube os devocionais do grupo MCM, Mulher Cristã em Missão. E todas as quartas-feiras às 19h30, também com transmissão pelo nosso canal do YouTube, nós temos o nosso culto de oração. Veja quantas oportunidades nós temos durante a semana para estarmos juntos adorando e exaltando o nome do Senhor e estudando a sua palavra. Bom dia! Convidamos você e toda a sua família para, na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, no canal do YouTube PIB Manaus, para assistirem à estreia do nosso programa Um Lar de Fé. Este programa é produzido e idealizado pelo grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus, o grupo Enlaçados. Então, esperamos você. Até lá! Louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos em suas contribuições. Sabemos que a responsabilidade da manutenção da igreja e de seus projetos é nossa, membros e congregados. Se você quer participar conosco desta obra, você pode enviar a sua contribuição para uma dessas contas que está aparecendo na sua tela. E deve também enviar para o e-mail da igreja o comprovante dessa transferência, indicando para onde deve ir este recurso, oferta ou dízimo. Devemos continuar participando do movimento 135, cada um de nós ligando para 3 irmãos e orando por 5 deles. Apesar de ser uma atividade simples, tem nos ajudado muito nesses tempos de pandemia a mantermos a nossa comunhão uns com os outros. E por fim, eu quero pedir que você abra o seu coração, esteja atento à palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida nesta manhã. Que Deus te abençoe e guarde durante toda esta semana. No nome de Jesus. Amém. Para feliz
és feito no Rei, como expressarei minha gratidão? Pobre e fraco sou, tudo é teu, Senhor, o meu respirar. Bem mais que uma canção, eu darei para ti, pois é o que pedes de mim. Tu sopras todo o meu ser, tu sabes, Senhor, tu vês o meu coração. Eis a essência da adoração, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. Peço perdão pelo que não fiz, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. Eis a essência da adoração, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. Peço perdão pelo que não fiz, quando tudo é pra ti e tudo é por ti, Jesus. E tudo é por ti, Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque Tu tens feito maravilhas no meio de nós. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós nos regozijamos, ó Deus, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que faz milagres, um Deus de maravilhas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e a Tua proteção. Senhor, te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, Senhor, de todo o mal. Fica conosco, Senhor, durante essa semana, nos dias que irão se seguir. Que tudo aquilo que formos fazer, ó Deus, esteja nos Teus planos também, Senhor, e que seja de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que tens feito, pelas Tuas misericórdias que se renovam todos os dias nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas Tu tens feito por nós, no meio de nós também. Senhor, fica conosco neste dia. Obrigado pela comunhão que temos com os irmãos, com a igreja, Senhor, mesmo que virtualmente, mas obrigado por esta comunhão, Senhor, que nos alimenta e nos fortalece todos os dias. Senhor, fica conosco, abençoa este culto, Senhor, dirige, Senhor, abençoa a palavra, abençoa os cânticos, tudo aquilo que for feito, Senhor, que seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós somos gratos neste dia e por toda a nossa vida, por tudo que tens feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, seu trovão e o mar sereno vem, pela tempestade eu vou
minha alma está segura em ti. Sabe quem Cristo Filho está, seu trovão e o mar sereno vem, pela tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sereno vem, pela tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sereno vem, pela tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheço que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendiga o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstram a habilidade de suas mãos. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Amém.
oremos. Amado Deus e Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo tua misericórdia, Senhor, a tua graça, Senhor, no meio do teu povo, Deus, nesses dias tão difíceis, Pai. E nesse momento, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja com cada um, com suas dificuldades, com suas enfermidades, ó Deus, tratando, curando, ó Deus, nos hospitais, nos leitos, nos lares, ó Deus. Que em nome de Jesus haja cura, ó Deus, para o teu povo, Senhor, que necessita da tua graça, Pai. Eu peço, ó Deus, também que o Senhor seja com todos aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, durante esse tempo tão difícil, Pai. Que o teu Espírito Santo, com grande amor e carinho que o Senhor tem, possa estar inundando os corações, trazendo, Deus, o conforto, trazendo, Senhor, a paz, ó Deus, em nome de Jesus. Eu peço a Deus que o Senhor guarde a tua igreja, não só esta, mas a tua igreja espalhada pela terra, Senhor, e que nós sejamos sempre protegidos, ó Deus, e livres, ó Deus, do mal, segundo a tua vontade, segundo, ó Deus, os teus desígnios, Pai. Eu quero nesse momento te pedir que a tua graça, Senhor, e misericórdia seja sobre os muitos missionários que estão espalhados, sofrendo também durante esse período de pandemia, Senhor. Que eles sejam, ó Deus, protegidos, guardados, Senhor, das muitas tribulações, das perseguições, e que em nome de Jesus, ó Deus, cada um de nós, nesse período tão difícil, possa também ser usado, ó Deus, como um instrumento nas tuas mãos para alcançar os perdidos, ó Deus. Eu te glorifico, Senhor, e te exalto, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Fazes maravilha, se paz profundo é meu viver, no caminho que eu trilhar, provações vou encontrar, mas sei que jamais me deixarás, meu coração de alegria exulta, e a minha alma engrandece ao meu Senhor. Eis minha vida, amolda e usa da tua glória, ó glória. Tanto Deus
mais este culto. Nós aguardamos o tempo de Deus para voltarmos aos cultos presenciais. E estamos orando para que nossa igreja tenha sabedoria para decidir o tempo quando devemos recomeçar os cultos presenciais. Orem por nós a respeito desta matéria. Hoje desejo falar sobre a sabedoria dos mordomos. E eu tenho 2 textos iniciais. O primeiro é Efésios, no capítulo 5, versos 15 e 16. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu quero enfatizar a afirmação, aproveitando bem cada oportunidade. E o segundo texto é de 2 Reis, capítulo 5, versos 1 a 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo a seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que eu te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus, que pode matar ou dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como buscam pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos e o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes do Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém, seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não o terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Que Deus abençoe a sua palavra. Já que o assunto é a sabedoria dos mordomos, vamos lembrar que mordomo é quem cuida, quem administra os bens, as propriedades do seu senhor. O nosso entendimento é que Deus é o nosso Senhor, e a nossa vida e tudo que somos e temos pertence a Deus, e é a nossa responsabilidade administrar a nossa vida conforme
à sua vontade. A primeira coisa que quero ressaltar hoje é dizer que o mordomo sábio, cumprindo a vontade de Deus, busca o bem dos outros. Na história que li em 2 Reis, no capítulo 5, versos 1 a 14, nós aprendemos como uma simples serva aproveitou a oportunidade para abençoar o seu patrão. A menina, que era de Israel e estava agora entre os sírios, porque havia sido trazida para o meio do povo que havia feito uma incursão e sido vitoriosa na guerra, a menina revelou conhecer quem podia curar o seu patrão da lepra. Ela se referia ao profeta Eliseu. Ela disse isso para a esposa de Naamã, que, segundo as Escrituras, era comandante do exército da Síria, homem, portanto, importante, respeitado, valente, mas o texto diz, mas ele era leproso. Quando Naamã soube do que aquela serva havia dito, ele foi ao rei Ben-Hadad, a quem servia Ben-Hadad II, e o rei ficou animado com a notícia e disse, segundo li no verso 5, vai depressa. Não apenas isso, o rei Ben-Hadad escreveu uma carta para o rei de Israel, nos termos que lemos há pouco, dizendo que estava enviando o seu servo Naamã para que ele fosse curado da sua lepra. E quando o rei de Israel, que era rei Jeorão, leu aquela carta, ele ficou indignado, ele ficou também abalado e ficou pensando que a razão porque o rei Ben-Hadad fazia assim era porque estava procurando um pretexto para atacá-lo. É interessante notarmos que quando o profeta Eliseu ouviu a notícia, ele mandou dizer para o rei Jeorão, envia-o a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. É interessante lembrarmos que profeta é aquele que fala e age em nome de Deus, com autoridade. Quando Naamã chega com todo o seu séquito diante da casa de Eliseu, do profeta Eliseu, Eliseu simplesmente mandou um mensageiro dar a seguinte notícia para o guerreiro Naamã: lava-te 7 vezes no rio Jordão e serás curado. Notamos lá na leitura a indignação de Naamã, por causa da sua expectativa a respeito de como seria o seu encontro com aquele homem de Deus, ali em Samaria, que haveria de ajudá-lo com a cura da sua lepra. E o texto sagrado diz qual era a expectativa de Naamã. Eu imaginei, dizia ele, que eu teria um encontro pessoal com ele. Ele viria e, em pé, invocaria o nome de Deus. Ele colocaria a mão sobre as feridas e eu experimentaria a cura. Será que não há na Síria, afirmou ele, rios melhores? Não são melhores rios do que o Jordão, Abana e Farfar em Damasco? O Naamã ficou absolutamente indignado. Mas os seus servos, honrando-o com o título de pai, que é um título para autoridade naquele tempo, disseram: pai, se ele pedisse alguma coisa difícil, tu não farias? Mas pedindo uma coisa tão fácil, por que não fazes? Naamã caiu em si e humildemente foi até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes e, como dissera o profeta Eliseu, ele foi curado. Naamã fica entusiasmado com a sua experiência e quer dar presentes a Eliseu, mas Eliseu não aceita. Mas é importante reconhecermos que o testemunho de Naamã agora
por ter experimentado a cura, é que sim, há Deus em Israel. Chama atenção para o fato de que foi a serva de Naamã, uma simples menina que havia ali chegado porque trazida do meio do povo de Israel, após um encontro de guerra da Síria com Israel, ela abençoou o seu Senhor, aproveitou a oportunidade para abençoar o seu Senhor, Naamã, e Deus foi glorificado neste processo. Eu quero chamar a atenção aqui que aquela menina serva aproveitou a sua oportunidade. Isto nos lembra, em segundo lugar, que é a influência do servo, a influência do mordomo é muito poderosa quando ele se dispõe a participar do cumprimento da vontade de Deus em cada oportunidade. É interessante notarmos que na palavra de Deus a influência do indivíduo que se coloca nas mãos de Deus para fazer a sua vontade é muito enfatizada. Eu quero dizer, a influência do indivíduo é enfatizada. Há muitos anos atrás eu li uma crônica muito interessante de um servo do Senhor a respeito do valor do indivíduo. E até hoje eu lembro as palavras interessantíssimas quando o autor encontrou muitos dos servos de Deus no Velho Testamento e os servos de Jesus Cristo no Novo Testamento, quando eles se entregaram de corpo e alma para que influenciassem aqueles à sua volta. Eu quero aqui traçar alguns comentários com algumas ilustrações a respeito do valor do indivíduo na economia divina para abençoar pessoas, abençoar sociedades, por que não dizer para abençoar o mundo? O primeiro exemplo que quero citar é o exemplo de Moisés, Êxodo no capítulo 3, versos 7 a 14, Êxodo 3, versos 7 a 14. O texto diz: então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Portanto, agora vai, falando a Moisés, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for os israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás: eu sou, me enviou a vós. É importantíssimo reconhecermos aqui o indivíduo Moisés sendo chamado por Deus. E sabemos o restante da história. Moisés, ainda que inicialmente temeroso, chegou à conclusão de que devia, porque podia realmente confiar em Deus, e foi usado, como sabemos, poderosamente, de forma épica, para tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. E há muitos exemplos de indivíduos que de fato aplicaram, uma vez entendendo a vontade de Deus, aplicaram a sua vida para influenciar a sua parte da sociedade, influenciar pessoas.
Um outro que usou também a sua oportunidade para abençoar foi o profeta Natã. Natã é aquele profeta que foi chamado por Deus para uma tarefa dificílima, a tarefa de confrontar o rei. Em 2 Samuel, no capítulo 12, nós temos uma explicação interessante a respeito do ministério deste profeta Natã. Eu lerei alguns textos, alguns versos a partir do capítulo 12 de 2 Samuel. Eu vou ler logo agora o primeiro verso. O texto diz assim: o Senhor enviou Natã o profeta, a Davi. E quando ele chegou, disse a Davi. O que vai transcorrer agora, a partir do verso 2, é que Natã, chamado por Deus para confrontar o rei no seu erro, no seu pecado, ele, tocado e habilitado por Deus, ele é corajoso, ele é habilidoso, ele é extremamente criativo. Literalmente, a influência de Natã, poderosa, ocorreu através da sua fidelidade a Deus, neste confronto do rei Davi no seu pecado. E o que ele faz é que ele conta uma história, e por meio desta história ele confronta, de maneira, eu já afirmei, muito criativa, o pecado de Davi. O rico conta a história. O rico tinha rebanhos. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo, dormia em seus braços e ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi, o rei, se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Aí, a partir daí, Natã cita uma série de coisas que Deus fez por Davi, para ressaltar o fato de que ele foi desobediente e, de fato, pecou gravemente, e por isso ele seria castigado, como de fato foi castigado, porque a palavra de Deus se cumpre. Natã aproveitou a sua oportunidade e nas mãos de Deus foi utilizado maravilhosamente para não apenas confrontar, mas levar o rei Davi ao arrependimento, à confissão do seu pecado e à transformação da sua vida. Como eu disse, há muitos exemplos, e no Velho Testamento eu quero citar mais um exemplo que é importantíssimo. É o exemplo de Esther. Deus, no tempo de Esther, quando o povo israelita estava muito ameaçado de ser dizimado no Império Persa, ela assumiu a responsabilidade de influenciar o rei e também de salvar o seu povo. É uma história muito linda, contada em poucas palavras no Velho Testamento. Eu quero ler apenas no capítulo 4, versos 1 a 8. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia passado, Mardoqueu era seu primo e pai de criação, e ele soube que havia este plano para dizimar, acabar com o povo judeu.
Então, quando ele soube de tudo que tinha se passado, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando em grande e amargo clamor. Chegou até a entrada do palácio real, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a ordem e o decreto do rei chegaram, houve grande pranto entre os judeus. Com jejum, choro e lamentação, muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Isto era um sinal de grande consternação pelo que haveria de acontecer devido ao decreto. E aí as criadas de Ester, que agora já participa do harém daquele rei persa, quando as criadas de Ester, os oficiais contaram tudo a ela, a rainha Ester angustiou-se muito e mandou roupas para que Mardoqueu as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Então Ester mandou chamar Atá, um dos oficiais do rei designado para servi-la, e mandou que ele falasse com Mardoqueu e descobrisse por que ele estava agindo daquela maneira. Então Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio real. E Mardoqueu lhe contou tudo o que se tinha passado com ele e a soma exata da prata que Amã, inimigo do povo judeu, tinha prometido depositar na tesouraria do rei para o extermínio dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto anunciado em Suzã, que falava do extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Ester e lhe explicasse tudo e lhe ordenasse que fosse falar com o rei para pedir misericórdia e interceder-se diante dele em favor do seu povo. Então Atá veio a Ester, relatou a Ester as palavras de Mardoqueu. Ester mandou que Atá dissesse o seguinte a Mardoqueu, seu pai de criação: ora, todos os que serviam o rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para qualquer um, homem ou mulher, que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado à morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já faz 30 dias que não sou chamada para estar na presença do rei. E quando relataram as palavras de Ester a Mardoqueu, este mandou que respondessem a Ester: não imagines que por estares no palácio do rei serás a única a escapar entre os judeus, pois se calares agora, nesta oportunidade, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? E Ester, tocada pelo apelo e pela dificuldade presente, mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei, e se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Ester havia ordenado. Aqueles que conhecemos a história, sabemos do que aconteceu de maravilhoso. Tendo Ester aproveitado bem a sua oportunidade, ela estabeleceu de modo bem criativo uma agenda para encontros com o rei e com o inimigo Amã. E oportunamente a decisão do rei Xerxes foi de castigar a Amã, o inimigo dos judeus, e de fato livrar os judeus do extermínio. No Velho Testamento há muitas histórias que ressaltam o valor do indivíduo quando ele, como bom mordomo, aproveita a oportunidade para
abençoar os outros. Às vezes, pessoas em grande número, como foi o caso na história que nós relembramos agora de Moisés, livrando o povo de Deus da escravidão do Egito, e Esther, livrando os judeus no meio dos persas que procuravam o seu extermínio. O Novo Testamento tem também muitos exemplos especiais, não apenas exemplos de vida, mas exemplos nas histórias de Jesus que também ressaltam este fato de que o indivíduo é precioso e valiosíssimo nas mãos de Deus. Uma das parábolas mais importantes do Novo Testamento é chamada parábola do bom samaritano. Nós, quando lemos em Lucas 10 a história do bom samaritano, nós aprendemos que só houve um que ajudou aquele homem que estava caído como morto porque havia sido assaltado e havia sido maltratado. Só um salvou, aproveitou a oportunidade de fazer o bem. Muitas vezes, quando eu penso a respeito do bom samaritano, ele fez o bem para uma pessoa que estava ali abatida, sofrida, quase à morte. Eu me lembro do trabalho de um missionário, grande amigo nosso, que foi conhecido de muitos de nós que ainda estamos aqui, o pastor Dr. Frederico Orr. Ele trabalhou muito tempo no interior do Amazonas e, por causa da sua habilidade como paramédico, antes de vir para o Brasil, servir aqui no Amazonas, ele aproveitou todas as oportunidades na cidade pequena do interior do Amazonas, onde cumpriu boa parte do seu ministério. Ele usou cada oportunidade para abençoar pessoas. No caso específico do pastor Frederico Orr, ele muitas vezes fez pequenas amputações de membros de pessoas que sofriam o mal de Hansen. Como os amados devem saber, o mal de Hansen vai fazendo com que as pessoas percam a sensibilidade e vão tendo infecções, especialmente nas extremidades dos seus membros superiores, os braços e mãos, e nas pernas, os pés especialmente, e ele fazia estas amputações. Então ele ajudou muita gente. Muitas vezes eu penso dele como um bom samaritano, cuidava especialmente das pessoas. Mas não apenas a história de Jesus ressalta o fato do valor do indivíduo quando ele assume as responsabilidades que Deus, as oportunidades que Deus dá para ele servir aos outros. Nós podemos pensar no Novo Testamento a respeito de um outro que também individualmente abençoou muita gente, tem a ver com o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio anunciar a sua vinda, a vinda de Jesus, João Batista, que é chamado nas Escrituras, em Mateus no capítulo 3, de voz que clama, uma voz, a voz que clama no deserto. Mas naturalmente o supremo exemplo de alguém, todo homem, todo Deus, eu me refiro naturalmente a Jesus Cristo, é o supremo exemplo da importância de para abençoar, e neste caso, para abençoar o mundo todo. Nós temos um texto na palavra de Deus que diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Sozinho, ele cumpriu a vontade do Pai, ele entregou a sua vida em sacrifício para dar vida aos que nele confiam, arrependidos dos seus pecados. Ora, reconhecendo o milagre de Deus, quando individualmente nós também usamos nossa vida e influência para abençoar os outros, nós precisamos estar muito atentos para as oportunidades, muito atentos para as oportunidades. Eu
ouvi uma mensagem muito inspiradora do pastor John MacArthur Jr. E ele disse algo que para mim é muito importante. Ele disse que a questão das oportunidades muitas vezes tem a ver com o tempo da nossa vida, o tempo da nossa vida. Um poeta chamado Edward Hale, num poema, nos inspira para aproveitar cada oportunidade de serviço para o bem dos outros e sempre será para a glorificação de Deus. A poesia dele diz assim: sou apenas um, mas sou um. Não posso fazer tudo, mas ainda posso fazer algo. Por isso não deixarei de fazer algo, aquilo que ainda posso fazer. A questão toda à luz desta palavra, de que devemos aproveitar cada oportunidade, e exemplos do Velho e do Novo Testamento, de indivíduos, de fato, se entregando com dedicação ao plano de Deus, para a glorificação do seu nome, mas no processo para o bem dos homens. A pergunta é: como devemos agir em referência às oportunidades que nós, pessoalmente, temos? A primeira coisa que creio que devemos fazer é reconhecer que Deus dá oportunidades a todos nós, mas as oportunidades são passageiras. O pastor Haroldo Schale, que também foi pastor há muitos e muitos anos, na primeira Igreja Batista de Manaus, ao tempo em que ele foi meu pastor na primeira Igreja Batista do Pará, quando eu era ainda jovenzinho, ele gostava de contar a respeito de oportunidade, a ilustração citando a mitologia grega. O deus grego na mitologia para oportunidade é o deus Kairos, um jovem belo, ligeiro, que tinha uma característica, segundo a mitologia grega, interessante. Na frente da sua cabeça ele tinha uma trança de cabelos bem longa, mas na parte de trás da sua cabeça ele era calvo. Sendo a mensagem sobre oportunidade, a oportunidade deve ser logo aceita, quando reconhecida como oportunidade, porque passada a oportunidade não há mais como segurar. A ideia, naturalmente, é citando Kairos, o Deus da oportunidade, É que isso nos ajude a lembrar, mas nós podemos sim, com outras ilustrações, pensar a respeito de como as oportunidades passam. Em Tiago, no capítulo 4, versos 13 e 14, nós temos uma palavra que agora, sem dúvida, está diante de nós, por causa de tantas mortes de nossos entes queridos. Ainda hoje, eu soube da morte de mais um colega pastor lá do sul do país, muito querido, professor de seminário, homem que abençoou tanto com a sua vida. Mas o que o texto diz em Tiago, no capítulo 4, verso 13, e que deve ressaltar para nós, sim, esta questão de que as oportunidades são agora, aqui, porque a vida passa e passa rapidamente, não só as oportunidades, mas a vida passa rapidamente. Em Tiago, no capítulo 4, versos 13 e 14, sobre a incerteza de projetos humanos. Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa.
Nós somos um vapor, nós somos como a névoa, A vida é passageira. As oportunidades da vida são passageiras, então nós precisamos reconhecer isso para sermos mordomos dedicados e prontos a fazer para os nossos semelhantes, em nome de Deus, coisas segundo as nossas habilidades, as habilidades que são dadas por Deus, segundo aquilo que de fato fazemos com excelência. Precisamos reconhecer isso, não apenas isso. Como devemos agir mediante as oportunidades? Confiando sempre na presença e na orientação de Deus, no cumprimento da sua vontade. Vem novamente à nossa mente, com certeza, a experiência de Moisés. Deus viu o sofrimento do povo, deu a oportunidade, a responsabilidade a Moisés, mas garantiu a Moisés que ele estaria constantemente presente. Como foi? Daí porque a experiência de Moisés nas mãos de Deus, como libertador do povo de Deus, foi um grande sucesso. Mas outra coisa que também devemos fazer diante das oportunidades pessoais que temos e que são dadas por Deus, é pedir a Deus que nos ajude a discernir bem a sua vontade e receber dele a condição, é dele que vem a condição de ajudarmos os outros com a nossa vida enquanto temos tempo. Vale a pena aplicar nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossas capacidades, a nossa influência no meio da sociedade para o bem dos homens e assim glorificando o nome de Deus. Eu quero terminar com uma história muito importante que fala a respeito da nossa responsabilidade, da nossa oportunidade de ajudar os outros, ajudar alguém. É com esta história que quero terminar esta palavra de hoje de manhã. É a história do empresário que, muito estressado, com trabalho excessivo, foi passar uns dias num hotel à beira-mar. Vários dias. Logo na primeira noite houve um grande temporal naquela área. E passado o temporal, de manhã bem cedo, ele foi à praia, onde ele observou um menino que lançava ao mar algumas estrelas do mar. E as estrelas do mar ali estavam na praia às centenas. O empresário então aproximou-se daquele menino e disse: você não percebe, menino, que não está fazendo a mínima diferença o seu trabalho? O seu esforço todo é inútil, porque muitas vão morrer. E o menino, com uma sabedoria incrível, disse assim, jogando mais uma estrela do mar na água funda para que ela vivesse. Ele disse: eu sei de uma coisa, para esta faz diferença. A nossa influência como servos de Jesus Cristo neste mundo faz grande diferença, porque ajudar os outros com a nossa influência, com os nossos dons dados por Deus, com os talentos que temos, com os bens que temos, quando fazemos assim, estamos cumprindo a nossa missão como mordomos de Deus. Que Ele mesmo nos abençoe e nos ajude, que nós tenhamos grande prazer e estejamos cada vez mais dedicados no cumprimento da nossa missão neste mundo, a nossa missão de ajudar os outros, na nossa missão de pregar o Evangelho, na nossa missão de ser testemunhas vivas do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
O sol não é maior que a glória do Senhor, e não há sombra em tua presença. Nenhum mortal sem